Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai entender como localizar radicais ou melhor ainda, como achar um valor aproximado para um radical. Lembrando, radicais sendo números irracionais, tá? Quem são os números irracionais? Os números ou conjunto dos irracionais, os números irracionais são todas raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 11, raiz de 18, todas raízes que não têm resultado exato. As dízimas não periódicas. São aquelas dízimas que têm uma infinita casas decimais, porém não tem nenhuma repetição. Como o exemplo disso, a gente tem o número de π. O número de π é 3,1415 e assim continua. Ele é infinito, porém não tem nenhuma repetição. Por isso, ele é um número irracional, número de π. A gente aproxima ele para 3,14, certo? Como a gente consegue aproximar um radical? Uma raiz. Primeiro, encontra valores antes e depois que tem valores exatos, raízes exatas com o mesmo índice. E segundo, por tentativas, a gente encontra valores aproximados do radical, até aproximar o máximo possível desejado. Esse é o nosso método, ou seja, é através de tentativa e erro. Por exemplo, quando for um único termo, exemplo, raiz de 3. A gente tem que encontrar valores menores e maiores, então, exatos que a raiz de 3. Para a gente encontrar esses valores, esses intervalos, a gente tem que entender muito bem as raízes quadradas. Se a gente vê 1 ao quadrado, é 1, ou seja, raiz de 1 é 1. O contrário da potenciação é a radiciação. Então, o contrário das raízes é o que nos permite entender melhor as raízes. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. Ou seja, em contrapartida, raiz de 4 é 2. O contrário. 3 ao quadrado é 9. Ou seja, raiz de 9 é 3. E assim por diante, tá? O que a gente precisa saber aqui? Eu quero encontrar um valor aproximado para a raiz de 3. Raiz de 3 está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. São as raízes que a gente conhece que são exatas. Se está entre raiz de 1 e raiz de 4, a raiz de 3 está entre o número 1 e o número 2. Raiz de 1, 1. Raiz de 2, raiz de 4, 2. Então eu procuro um número entre 1 e 2. Eu vou então trabalhar com aproximações. Eu vou deduzir. Vamos chutar então. Entre 1 e 2 eu tenho 1,5. O que é a raiz? É um número que multiplica ele mesmo e dá um número dentro da raiz. Então vamos chutar 1,5. Se eu fazer a multiplicação de 1,5 por ele mesmo, por 1,5, qual que é o valor que eu chego? 5 vezes 5, 25, então 5 sobre 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando, 5, 12 sobe 1, 2. Quantas casas decimal? Uma casa em cima, uma casa embaixo, então corto a vírgula na segunda casa. 1,5 é 2,25. 2,25 ainda está um pouco longe de chegar em 3. Então, eu procuro um valor maior. Vamos então para 1,7, tá? Que é o número entre 1,5 e 2. 1,7 vezes 1,7, 7 vezes 7, 49, sobre 4. 7 vezes 1, 7, mais 4,
11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 9, 8, 2. Quantas casas decimais? Uma em cima e embaixo. No total, 2. Então, 1, 2, corto na segunda casa. 2,89. Opa, já aproximou bem do número 3. Vamos tentar agora 1,8. 1,8 vezes 1,8. Já que a gente está chegando mais perto. 8 vezes 8, 64. 4 fica, 6 sobe. 8 vezes 1, 8, mais 6, 14. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. Somo. 4. 4 mais 8, 12, sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 3,24. Opa, já passou. Então, é um número entre 1,7 e 1,8. O que eu posso tentar agora? Aumentar uma casa, agora das centésimos, e eu vou tentar chegar o mais perto possível. Entre 1,7 e 1,8 está 1,75. Então, vou aproximar para 1,75 e vou fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Mais 7 vezes 5, 35, sobre 3. 7 vezes 7, 49, mais 3, 52. Então, sobre 5. 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Maisinho. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. 5, 12, sobe 1. 9, 10, 11. 11 mais 5, 16, sobe 1. 10, sobe 1. 3. Quantas casas decimais? No total, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 3,0625. Isso daqui, então, passou um pouquinho, só que é um número bem próximo do valor 3. Eu posso diminuir um pouquinho mais. 1,73 vezes 1,73. E vou tentar verificar se chega perto de 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21, sobe 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Próximo número. 7 vezes 3, 21, sobe 2. 7 vezes 7, 49 mais 2, 51, sobe 5. 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. Próximo número. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. 3, 2, 9, 9, 2. Quantas casas decimais? 4. 1, 2, 3, 4. 2,9929. Então, raiz de 3 é aproximadamente 2,9929. É um número muito, muito perto de 3. É o máximo que a gente pode chegar em uma aproximação. Tem como aproximar mais? Tem, mas eu teria que usar mais casas decimais. Então, raiz de 3 é aproximadamente o quê? 2,99. Então, desculpa. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, 1,73 está aqui. A localização na reta numérica, então, é 1,73. Um valor bem perto de 3. Porque 1,73 vezes 1,73 é 2,9929. Que é um valor muito, muito perto de 3. Ok? E quando for uma expressão, por exemplo, 7 raiz de 2 mais 3. Opa, eu tenho que achar quantos que vale esse raiz de 2.
Então, raiz de 2, eu vou ter que achar um valor aproximado também. Qual que é a raiz antes e depois de raiz de 2 que eu conheço? É a raiz de 1 e a raiz de 4 de novo. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, eu sei que a raiz de 2 é um número entre 1 e 2. Tá, vamos começar então por 1,5. 1,5 vezes 1,5. 1,5 vezes 1,5, já fizemos a conta, 2,25. 2,25 passou. Então, eu tenho que voltar um pouco os números. Então, vamos tentar 1,4. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando, 6, 9 e 1. Quantas casas decimais? 2, então corta na segunda casa decimal. 1,96. Opa, 1,96 chegou bem perto de 2. Tem como a gente aproximar um pouquinho mais na casa dos centésimos? Tem. Vamos tentar 1,45 vezes 1,45. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20 mais 2, 22. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Maisinho, próximo número. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 4, 16 mais 2, 18, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Maisinho, último número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. 5, 2, 7 mais 8, 15. 15 mais 5, 20. Ficou 0, sobe 2. 2 mais 5, 7. Mais 4, 11. Quantas casas decimais ao total? 4. Então, 1, 2, 3, 4. Corta a vírgula. 2,1025. Opa, passou um pouquinho. O que a gente pode fazer? Diminuir um pouco esse número. Eu posso tentar 1,42. 1,42. Tá? E vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Próximo número. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Maisinho, último número. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somo tudo. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Mais 6, 9. Mais 2, 11. Sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. Sobe 1, 2. 4 casas decimais, conto 4 casas e corta a vírgula. 2,0164. Opa, já ficou perto. Ok, então eu posso dizer que raiz de 2 é aproximadamente 1,42. Então, raiz de 2 é aproximadamente 1,42 pela nossa aproximação. Então, o que eu tenho aqui? Substituindo no lugar de raiz de 2, 1,47, eu tenho 7 vezes 1,42 mais 3. Eu quero achar o valor desta expressão, tá? 1,42 vezes 7, vamos fazer a conta. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29, sobe 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. Quantas casas decimal? 2. Então, 9,94. Então, multiplicando 9,94 mais 3. 9 mais 3, 12. Então, no total, 12,94. Tá? A raiz de 2, só a raiz de 2, é 1,42. Tá? Só ela. Substitui no lugar da expressão da raiz de 2 e acha o valor numérico, tá? Então, aqui, para encontrar a expressão, substituo o valor da raiz e depois encontro o valor numérico, tá? Eu não posso multiplicar número com raiz, certo? Então, eu tenho que achar uma aproximação para a raiz para depois
substituir. Bem, pessoal, tanto para valor únicos como expressão, o método de aproximar é por tentativa e erro. Então, é verificar entre que dois números estão a raiz e depois ir fazendo tentativas e erros até aproximar o máximo possível do valor dentro da raiz. Ok? Um grande abraço, tchau, tchau.